Parlamentares da oposição apresentaram notícia crime contra o deputado federal André Janones, do Avante, sobre o suposto esquema de rachadinha dentro do gabinete dele. Vamos direto a Brasília com Pedro Canguçu, que traz informações para a gente. Uma boa noite, Pedro. Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Esse documento foi protocolado, então, pela Procuradoria-Geral da República e encaminhado ao Ministério Público Federal para que o deputado federal André Janones, do Avante, seja investigado por improbidade administrativa por conta desse áudio, que revelou um esquema de rachadinha dentro do gabinete do parlamentar junto, então, desses seus assessores. O documento foi assinado por mais envolvendo, no caso, esses assessores. O documento ele foi assinado por mais de 40 parlamentares e foi motivado justamente por conta desse áudio que foi gravado no dia 5 de fevereiro de 2019 pelo ex-assessor Cefalo Luiz, assessor esse do deputado André Janones, que revelou, então, esse esquema de rachadinha em que o parlamentar ia usar parte dos salários dos seus assessores para despesas de campanha e também despesas pessoais, despesas essas que chegaram no valor de R$675 mil. No trecho do áudio, Janones fala que teve que vender a casa e o carro justamente para poder bancar essa corrida eleitoral. Em outro trecho, ele explica como é que funcionava então essa rachadinha. Ele ia pagar valores a mais a esses assessores e essa renda extra ia ser utilizada então para poder bancar essas despesas, para poder pagar essas despesas. O deputado, claro, ele se manifestou nas redes sociais, se defendeu e disse que jamais cometeu algum tipo de crime, inclusive crime de rachadinha, e que essa gravação ela foi clandestina e criminosa, e pediu inclusive que o ex-assessor colocasse na íntegra essa gravação que foi publicada em primeira mão pelo portal Metrópolis, e também que ela foi retirada de contexto e justamente para imputar ele a esse crime. Claro, nós continuamos acompanhando esse caso, Leal. Pedro, e a Comissão de Combate ao Câncer aqui no Brasil fez uma audiência pública hoje. O que é que você tem sobre isso para informar para a gente? Essa audiência pública ela foi realizada hoje à tarde aqui na Câmara dos Deputados, justamente no mês Novembro Azul, esse mês que reforça a conscientização, a campanha contra o câncer de próstata. Ela foi promovida então pela Comissão de Combate ao Câncer no Brasil, que o deputado Wellington Prado é presidente, e veio justamente então debater essa questão do câncer, dessa questão do homem se preocupar com a saúde dele, de não ter vergonha de procurar um hospital, justamente porque um diagnóstico precoce é possível então um tratamento. A importância dessa audiência pública, que teve a participação de médicos e também entidades do combate ao câncer, falou justamente sobre a importância de investimentos, do acesso à pesquisa, acesso ao tratamento, do diagnóstico precoce e também para evitar a morte, sendo que o câncer é uma das doenças que mais matam aqui no Brasil, e um levantamento recente apontou que cerca de 16 mil homens morrem por ano devido ao câncer de próstata. O deputado Wellington Prado, que é presidente então dessa Comissão de Combate ao Câncer do Brasil, conversou com a gente, falou da importância dessa audiência pública e também dessa prevenção. Vamos ouvi-lo. Hoje é uma das doenças que mais mata os homens, é o câncer de próstata, e é muito importante fazer esse alerta. Os homens têm que largar de ser machista e fazer os exames preventivos. E realmente a prevenção salva vidas. Infelizmente, as recomendações do Ministério da Saúde matam, porque fala para o homem procurar o médico só quando aparecer algum sintoma. Geralmente esse sintoma aparece e tem o diagnóstico. Em 70% dos casos o câncer já está em diagnóstico muito avançado. Na maioria das vezes nós temos índices que chega a 95%. E um câncer, se tivesse o diagnóstico precoce, você poderia fazer o tratamento. Pois é, como o deputado falou, então, a importância dos homens procurarem uma ajuda médica, não só depender das mulheres. E também o deputado Wellington Prado disse o seguinte, que está em conversa com o Ministério da Saúde, com a OMS, para tornar o Novembro Azul e o Outubro Rosa, que é a prevenção de combate ao câncer de mama, uma ação global, que essas datas de conscientizações elas possam ser levadas ao mundo todo. Eu volto com você, Léo. Muito obrigado, Pedro. Boa noite para você.